Em nosso estudo de hoje, a lição 21 do livro Seara dos Médiuns tem por título Pequeninos, mas úteis. Educa-te e assimilarás a influência das forças espirituais que iluminam. Serve e atrairás as forças espirituais que abençoam. Diante da grandeza do universo e perante a extensão dos nossos próprios erros do passado culposo, todos somos pequeninos, mas podemos ser úteis. Com vistas assim ao trabalho do bem, recorramos à imagem simples da vida para compreendermos sem qualquer dúvida a obrigação de servir. A restauração do enfermo está dependendo de exame decisivo. O diagnóstico está feito, os sintomas são evidentes, mas é necessário que esse ou aquele aparelho de análise, muitas vezes aparentemente de pouca monta, estabeleça prova conclusiva para assistência segura. Para isso, no entanto, é indispensável que o recurso instrumental esteja em perfeitas condições. O salão à noite está lotado por assembleia numerosa reunida com o objetivo de estudar importantes problemas de enorme comunidade. O temário está pronto, os planos são precisos, mas antes foi preciso se valer-se alguém de humilde tomada elétrica a fim de que a luz se fizesse. Para isso, no entanto, foi indispensável que a instalação satisfizesse as exigências de sintonia. O comboio está repleto de personalidades respeitáveis para importante discussão. O programa é correto, o horário está previsto, mas é necessário que a pequena alavanca do controle seja acionada para que a locomotiva se ponha em movimento. Para isso, no entanto, é indispensável que a engrenagem permaneça na harmonia ideal. Ninguém perderá tempo perguntando se a pipeta do laboratório pertenceu a algum malfeitor, se os fios da eletricidade alguma vez passaram inadvertidamente pelo cano do esgoto, ou se o ferro da máquina terá servido algum dia em conflitos de sangue e ódio. Vale saber que, devidamente transformados, se mostram em disciplina para ajudar. Desse modo, sabemos que todos somos instrumentos chamados à execução do melhor, e cientes de que a mediunidade nesse ou naquele grau é patrimônio comum a todos, ponhamo-nos a cooperar na obra do Cristo, nosso Divino Mestre e Senhor. Ninguém despreze a bênção das horas, cultivando tristezas inconsequentes, ou sombras imaginárias, porque muito acima dessa ou daquela deficiência que tenha perdurado conosco até ontem, importa hoje a nossa renovação para atender ao bem no lugar exato e no instante certo, porquanto somente nas atividades do bem para o bem dos outros é que nós garantiremos a vida e a continuidade de nosso próprio bem. Uma lição muito especial também. Bom, Emmanuel usa o tema pequeninos, mas úteis, se referindo a cada um de nós. E a frase que ele usa aqui logo no início é a frase que deve ser a guia mestre de todos nós que identificamos em maior ou menor grau aonde está a nossa capacidade mediúnica. A primeira, ele fala, educa-te e assimilarás a influência das forças espirituais que iluminam. Então, a gente lembra que até o Espírito de Verdade fala, né? Amai-vos em primeiro lugar, instruí-vos em segundo. Quando a gente busca o estudo, a gente está buscando o quê? Aí, primeira coisa, a gente faz sintonia com o nosso anjo da guarda, que tem essa missão de nos esclarecer, e é claro que ele vai aproveitar em momentos como esse, assim como se a gente estivesse no lugar dele também, a gente aproveitaria. E o segundo, ele fala, serve e atrairás as forças espirituais que abençoam. E é uma coisa interessante, né? A gente escolhe a tarefa que a gente quiser, mas quando a gente escolhe aquela tarefa e faz com dedicação, faz com carinho, e que tem alguém que vai ser beneficiado por conta daquela tarefa, o que acontece? Os espíritos também, que são amigos daquela pessoa, eles começam a vir para o nosso lado para poder nos ajudar e até mesmo nos intuir. É só lembrar, assim, né? Às vezes uma mãe desesperada porque já desencarnou e o filho está aqui passando por problemas. Se a gente se apresentar para ajudar esse filho, é claro que essa mãezinha vai vir para o nosso lado e vai procurar, através da intuição, mostrar para a gente, mesmo que desespero de mãe, totalmente parcial, com esse amor que é incomparável no mundo, ela vai passar para a gente todos os detalhes através da intuição para que a gente possa ajudar aquela pessoa. Então é assim que a coisa funciona, é assim que funciona essa sintonia. Mas o que o Emmanuel teve a preocupação de dizer para hoje, ele pegou aqui 3 exemplos em que ele fala de um doente que está
tendo que fazer exames, e está fazendo exame em um aparelho, como se fossem os aparelhos que a gente tem hoje, né, de ressonância magnética, de tomografia, esses aparelhos que a gente tem hoje. Então ele vem dizendo que o aparelho ele tem que estar bem regulado, ele tem que estar com o recurso instrumental em perfeitas condições, né? Aí depois ele pega um segundo exemplo, ele vem falar, o salão está tomado por muita gente que vai assistir uma determinada palestra, o tema está pronto, os planos, mas antes alguém fez a instalação elétrica. Depois ele vem falar para a gente, e o comboio está tendo uma excursão, né, tudo pronto, mas antes tem alguém que tem que colocar a locomotiva, lá, o meio de transporte. Aí ele fala, como conclusão, os 3 textos, ninguém vai perder tempo perguntando se a pipeta do laboratório pertenceu um dia a um malfeitor, se a eletricidade um dia passou por dentro do esgoto, ou se o ferro da máquina terá sido usado para conflito de sangue. Se você, a partir de agora, está ajudando, ele vale saber que devidamente transformado se mostra uma indisciplina para ajudar. Gente, essa frase do Emmanuel é sempre especial demais, porque a gente tem que lembrar uma coisa, não existe perfeição na Terra, a gente está sempre repetindo isso, a gente não pode jamais ficar esperando que a perfeição bata a nossa porta para que a gente comece a trabalhar, porque a condição é justamente o contrário, a gente começa a trabalhar para um dia chegar à perfeição. Não que você vai esperar, né, chegar a essa condição para começar a trabalhar, você não vai chegar nunca. Mas o que a doutrina espírita tem de muito consoladora para a gente, ela diz que todo mundo saiu do simples ignorante e que se a gente for olhar para o passado nosso, todos os espíritos que foram criados por Deus vão enxergar um passado de muitas falhas, de muitas faltas, porque isso faz parte do aprendizado. O simples ignorante é isso. Mas chega um momento em que a gente, mesmo com as nossas imperfeições ainda, a gente começa a colocar as nossas energias à disposição para o trabalho. E o Emmanuel, de maneira magistral aqui, né, que ele botou para a gente, estudo e trabalho. Educa-te, você vai atrair os espíritos que querem também te educar. Serve, você vai atrair aqueles que precisam do teu serviço e que vão te orientar também a como você servir cada vez melhor. Começou a fazer isso, aí os nossos defeitos começam a ficar de lado, a gente começa a perceber que, por exemplo, um determinado vício que fica aí tomando conta da gente, quando a gente estiver trabalhando, pelo menos ele está em repouso, ele não está incomodando tanto, e a gente vai modificando a nossa companhia espiritual com companheiros, com amigos do lado de lá, que estão sempre nos incentivando e até mesmo cuidando da gente. Então, a gente só tem a ganhar, né, quando a gente consegue buscar o estudo e buscar o trabalho. E esse deve ser aqui o lema, o propósito, o objetivo de todo aquele que descobre sua faculdade mediúnica. Mas ele termina a lição falando para a gente assim, sabemos que todos somos instrumentos à execução do melhor, e cientes de que a mediunidade nesse ou naquele grau é patrimônio comum, ponhamos-nos a cooperar com Cristo. E depois ele vem falar assim, não vamos ficar gastando essa bênção das horas com tristezas inconsequentes e sombras imaginárias. Gente, é tão interessante isso, porque a gente poderia ficar aqui o tempo todo se queixando do governo, se queixando do que está acontecendo no sul do nosso país hoje, se queixando dos conflitos que estão acontecendo tanto no Oriente Médio como na Europa e Ásia, né? E isso vai ajudar em quê? Não é que a gente vai ficar alheio, alienado a tudo, mas eu, por exemplo, tem hora que eu até estou evitando também assistir o tempo todo esses documentários. É bom assistir os noticiários, para quê? Para que a gente esteja atualizado, mas não ficar ali o tempo todo, ainda mais com pessoas que parece que estão se beneficiando pela internet com notícias que são degradantes. Mas quando a gente começa, ao invés de ficar só reclamando tristeza, a gente começa a trabalhar, a gente começa a buscar o nosso caminho, a gente começa a buscar essa sintonia de novo e vai entender que esse mundo é assim mesmo e precisa de pessoas que estejam para frente com Jesus.
Que Ele nos abençoe hoje e sempre.